Graça e paz, eu sou a Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e antes de eu começar a fazer esse vídeo, essa live, essa palavra que o senhor me falou, uma breve meditação na palavra que vai te ajudar muito. Lembra você que se você gosta de assuntos relacionados a missões e a palavra de Deus, assina o nosso canal e deixa a sua curtida, porque a sua curtida é muito importante para que esse vídeo e para que os demais vídeos do canal cheguem às pessoas que são interessadas no assunto. Também o seu comentário é bem importante, porque através dele eu posso criar vídeos que atendam a sua necessidade e também o seu comentário pode virar um vídeo no canal. Então é super importante você deixar o seu comentário também. Bom, bora lá, que hoje eu queria falar sobre feridas na alma. E por que a gente vai falar sobre feridas na alma? A gente vai falar sobre feridas na alma, como descobrir se tem e como curar, porque se você cura uma ferida na sua alma, você consegue abençoar as outras pessoas. Então, essa que é a chave aí de você servir ao próximo e fazer a obra de Deus, ou simplesmente não que você vá sair no campo fazer a obra de Deus, mas se você é curado, você é uma pessoa que abençoa, uma pessoa que ajuda a curar as outras pessoas. Se você é machucado, a tendência é você machucar mais pessoas. Então, por isso que os relacionamentos não se ajustam. Então, vamos lá? Eu pedi essa palavra, Deus já tinha me dado esse tema para falar com vocês, e a palavra caiu aqui no livro de Provérbios, no capítulo 21. Vou ler só um versículo aqui, que fala assim, vamos lá. 9, tá? É o 9. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Então, esse é o tema aqui que eu orei e o senhor passou. E eu queria falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto que todos nós, todo mundo tem um problema relacionado a isso, sobre feridas na alma. Sempre tem alguém que te feriu em determinado período da sua vida, quando você era criança, quando você é adulto. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa que vai te ferir. Que isso vai acontecer, vai. O importante saber é como você vai reagir ao ferimento que a pessoa te causou. Porque você pode pegar esse ferimento e começar a remoer ele e ele nunca deixar aquela ferida. Sabe quando aquela ferida não é tratada, que ela começa a crescer e ela começa a tomar conta? Já viu aquelas pessoas que têm aquelas feridas que vão tomando, por exemplo, se é na perna, vai tomando toda a perna, ou seja, dependendo de qualquer lugar do corpo? É isso que acontece na alma nossa. E a gente precisa de aprender através da palavra de Deus como lidar com o próximo, que o próximo, geralmente as maiores pessoas que vão te machucar, que vão te magoar, são as pessoas que andam direto com você, ou você simplesmente as pessoas da sua família. Então, como que eu vou lidar com essas pessoas, sendo que elas fazem parte do meu dia a dia, e como que eu vou lidar de maneira que, se elas me ferirem, eu não guardar ressentimento, não deixar de perdoar e expor o que é melhor de mim para essas pessoas, para que, quem sabe, essas pessoas venham aprender com o seu exemplo, a melhorar de vida. Se não aprenderem, você fez a sua parte, só que você também não sofre as consequências de receber toda a carga negativa que essas pessoas podem lançar contra você. Bom, essa palavra é bem clara, que fala que é melhor morar. Tem várias traduções na Bíblia, mas assim, no sentido assim, é melhor você morar num lugar totalmente ruim, vamos dizer assim, no sentido. O ruim é relativo, o que é ruim para mim pode não ser ruim para você, mas pensa no lugar que para você é inaceitável morar, é melhor você morar lá do que você morar com uma mulher briguenta. Ou seja, mulher pode ser homem também, que a Bíblia está dando a mulher, mas pode ser homem. Mas o que acontece? Por quê? Porque a gente não tem nada melhor do que você morar num lugar e ter paz. Porque paz é a base para tudo. Porque no momento que você tem uma vida atribulada, você não consegue fazer nada em nenhuma área da sua vida. E o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele luta para combater a gente em relacionamento. Ele combate a gente de maneira que, assim, a gente tem atritos com as pessoas e que a gente consiga, de forma que a gente quebre os relacionamentos. E, geralmente, nosso primeiro contato de relacionamento, se você for, isso é básico, é com o pai e com a mãe. E muitas pessoas hoje têm sido feridas pelos pais e pelas mães. Por quê? Ou porque as pessoas não estão preparadas, ou porque o seu pai ou sua mãe também sofreram muito com os pais deles, ou seja, é uma cadeia. É uma cadeia que vai passando de um para outro, né?
E se seu pai e sua mãe recebeu toda aquela carga, todo um tratamento mal, a tendência é que eles vão passar isso para você, com raríssimas exceções. Tem pessoas que elas recebem o mal e aquilo gera para elas uma ojeriza, gera um sentimento tão ruim que elas querem passar, elas querem fazer ao contrário. Tem as pessoas que vão receber o mal, por exemplo, uma criança que recebe muito mal, a tendência dela é virar uma revoltada e tentar destruir tudo e todos, e tem crianças que recebem o mal e a tendência dela é pensar, nossa, se fizer isso para mim, se eu tiver a chance, eu nunca vou fazer isso com meu filho, eu nunca vou fazer isso com ninguém que aparecer na minha vida. Mas isso vai de pessoas a pessoas, cada pessoa tem um coração, Deus ele é capaz de transformar qualquer coração, mas depende da nossa pessoa, depende da gente. Deus, Deus pode querer fazer qualquer transformação na minha vida. Se eu não tiver boa vontade para receber e aceitar, porque, veja bem, para Deus transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, a maneira da gente pensar e tratar as pessoas, não é simples assim. Pego, leio a Bíblia, faço uma oração, está resolvido. É um processo, e esse processo ele é dolorido. Então, para dar um exemplo claro, para a gente entender como isso funciona, pensa nos relacionamentos que você tem na sua casa. Tem pessoas que na minha vida, eu particularmente, por exemplo, convivi, que são pessoas extremamente difíceis de conviver. E eu sofria muito, chegou um período da minha vida que eu sofria, porque, veja bem, se você é cristão, quando as pessoas te agridem, a sua tendência é você não revidar, como Jesus. Na realidade, é como a Bíblia explica. A gente não dá se a pessoa te faz o mal, a gente tem que fazer o bem. A Bíblia fala isso. Então, se a pessoa vem e te insulta, te humilha, faz alguma coisa contra você, como cristão, a sua reação deveria ser qual? A reação de Jesus. Jesus, ele estava na cruz, quando ele estava lá na cruz, sendo insultado, humilhado, ele ficou mudo, ele não fazia nada, ele só ouvia e pedia para Deus perdoar aquelas pessoas. Então, o nosso papel como cristão é esse. Mas esse papel é dificílimo, não é tão simples assim. Eu leio a Bíblia, é assim que faço e eu vou reproduzir. Não, requer um tratamento de Deus para a gente chegar nisso. Então, mas quando você chega nesse momento que você já entende como é que é o seu papel na Bíblia, você não vai, se a pessoa te humilhar e fizer alguma coisa, você não vai revidar, não vai se vingar, não vai querer ir para cima. Quando você entende isso, porque quando você não está com o Espírito Santo, a tendência das pessoas é essa, tanto é por isso que acontecem muitas brigas, muito conflito entre as pessoas por conta disso, porque o Espírito Santo não está ali para instruir essas pessoas a como se comportar. Então, veja bem, se eu entendo isso, se eu vivo num ambiente que é um ambiente nocivo, ou seja, nessa casa onde tem, como dizem provérbio, onde está essa mulher rixosa, vamos dar um exemplo? Esse é só um exemplo para vocês entenderem. A tendência quando a gente lida com pessoas infelizes e amargas, essas pessoas, elas tendem a soltar, porque assim, tudo que está aqui dentro de nós, a gente, uma hora ou outra vai sair. O que está dentro do nosso coração, ele vai sair, ele sai pela boca. Jesus falava, né? Que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, e sim aquilo que sai. Então, o que está no coração de uma pessoa vai sair pela boca. Se você começar a andar com ela, com qualquer pessoa, vai sair. E a gente tem que tomar cuidado que também que às vezes, o que acontece com a gente pensa que a gente é muito agredido e que a gente não agride. Mas a gente tem que começar a se analisar, porque a gente é ser humano e a gente é falho, e a gente também pode ter muitas falhas com as pessoas. Então a gente tem que sempre ter esse olhar crítico de olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos. Mas voltando lá no raciocínio, o que acontece? Se a pessoa que é ferida, ela não vai deixar de te agredir, porque aquilo está dentro dela. Então, ela tem a necessidade de agredir o outro. Por quê? Porque ela tem que soltar aquilo que está nela, que está perturbando. E, às vezes, tem pessoas que, assim, fazem até com certa maldade, tem pessoas que fazem porque não sabem lidar com aquele sentimento que está dentro dela. Então, qualquer pessoa que vier, se ela for ferida, se ela foi ferida antigamente, no passado, ou seja, se ela é ferida, ela vai ferir. Então, o nosso papel como cristão é apaziguar isso daí. Se a gente não é cristão, independente de ser cristão ou não, assim, tem pessoas que sabem lidar com isso, só que o problema é o seguinte, quando você vive num lugar onde tem pessoas, que essas pessoas, relacionamento familiar, no trabalho, são pessoas que te humilham, que te agridem, e você tem essa atitude de Cristo, essa atitude de ficar mudo, de ouvir,
e sempre colocar em oração, Deus, ele, lógico, ele vai guardar o seu coração, só que dependendo de como você reage, aquilo pode vir tudo para o seu corpo, que são as famosas, se você procurar um psicólogo, ele vai explicar melhor, que não é da minha área, mas são as famosas doenças psicossomáticas, que são aquelas, tipo, tem muitos cânceres que as pessoas têm, que não é porque desenvolveu a célula cancerígena, e sim porque ela recebeu toda uma carga negativa, crítica, foi humilhada, foi muito maltratada, então ela começa a desenvolver doenças, você começa a desenvolver essas doenças, e várias coisas, várias reações na pele, às vezes você vai ter uma alergia, ou seja, tem criança, vocês devem saber isso, que tem 2 tipos de diabetes, 2 tipos, deve ter mais, mas assim, vamos resumir a 2, que eu também não estou falando do assunto técnico. Mas tem diabetes que é emocional, tem criança que pega diabetes que é emocional, porque dependendo da emoção que ela sofre, ela desenvolve a doença, e tem muitas doenças que são assim. Então, como que eu faço? Como que eu faço se eu vivo num ambiente que ele me mina, um ambiente que me contamina? Bom, basicamente, a gente sempre tem que pedir a Deus direção. É sempre, em qualquer palavra, qualquer pessoa que te der uma palavra direcionada para Deus, tudo que a gente for fazer em relação, se a gente segue e quer seguir a receita de Deus que está na Bíblia, nós temos que primeiro entrar em contato com Deus, nós devemos orar sobre a situação que nós estamos passando. Tem certas situações que, por mais que elas sejam ruins, é uma maneira que Deus está usando para tratar o nosso caráter. Então, porque a Bíblia fala que do mal Deus tira o bem. Então, tem pessoas que elas são ruins e elas vão vir na sua vida porque Deus vai fazer um tratamento do seu caráter, vai te ensinar a lidar com essas pessoas. Porque a gente vai andar nessa terra, nem sempre a gente vai encontrar pessoas que vão ser os nossos melhores amigos. Na realidade, a chance maior da gente é ter muito poucos amigos e muitas pessoas que venham contra nós. A gente sabe que a realidade é essa, que tem pessoas que não têm entendimento, tem pessoas que não têm entendimento de Deus, da palavra, e tem pessoas que estão dentro da igreja que também não têm esse entendimento, e às vezes elas agem pior do que as pessoas que estão fora. Então a gente tem que ter isso bem claro. Mas assim, Deus nunca vai me cobrar, se você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, não vai ter nenhuma parte da Bíblia que vai estar falando assim, e Deus vai te cobrar por aquilo que o fulano falou para você, e Deus não vai cobrar aquilo que te fizeram, mas vai cobrar como você reagiu e como você age com as pessoas. Então, essa que é a parte importante que a gente tem que deixar bem claro. Por quê? A Bíblia fala que aquilo que o homem, que de Deus a gente não pode se escarnecer, que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, independente, se eu plantar uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa. Se eu plantar uma coisa ruim, eu vou colher algo ruim. Então, para o nosso bem-estar e para que a gente consiga cada vez mais fazer com que as pessoas, abençoar pessoas, porque, gente, a gente tem que sempre partir do princípio que tudo que é de bom que eu faço para o outro volta para mim. Independente, isso é bíblico, então tudo que eu faço de bom, ele volta. Talvez não vai voltar com aquela pessoa, vai voltar com uma outra situação, mas assim, a sua recompensa não vem do homem, a sua recompensa vem de Deus. Mas, se você conseguir desenvolver, pedir a Deus para desenvolver esse caráter de Cristo, de quando ele recebeu um tapa, ele oferecer ele recebeu um tapa e oferecer a outra face, ou seja, essa característica de receber algo ruim, mas devolver algo bom, aí que está a diferença das pessoas. É aí que eles veem a diferença daquele que serve e aqueles que não servem a Deus, aquele que realmente entendeu o amor de Jesus e aqueles que não entenderam. E isso faz com que que as pessoas comecem a te observar, embora, e elas começam a ver você como um exemplo, embora muitas vezes elas não falem isso, mas assim, você vai fazer a diferença. E essa diferença de você não digerir o que a pessoa mandou para você, porque veja bem, as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, assim, não se engane e espere das pessoas mais próximas de você, elas vão te machucar, talvez não por querer, mas assim, é falha, nós somos humanos, nós somos pecadores, e principalmente aqueles que não andam com Deus, têm a tendência maior, que não andam com Deus verdadeiramente, tem a tendência maior de machucar o outro. Mas o nosso problema é o quê? É lidar. Como eu lido? Através da minha mente.
O inimigo, ele luta na nossa mente. O maior alvo do inimigo é minar a nossa mente, ou seja, com palavras negativas, pensamentos negativos, tudo que é negativo que vier na sua mente, o inimigo está tentando colocar para te abater, para fazer que você pare. Então, de repente, você está trabalhando duramente, fazendo um trabalho, você está se esforçando para realizar alguma coisa, aí chega alguém e fala: você está perdendo tempo com isso por quê? Isso aí não vai dar certo, você não serve para isso. Ou seja, a pessoa está sendo usada pelo inimigo para te abater e fazer parar. Se você olhar na Bíblia, tem história do livro de Neemias, onde Neemias começou a construir a muralha, reconstruir a muralha de Jerusalém, e vieram os dois inimigos, Tobias e Sanbalat, e eles ficaram zoando deles, ficaram zombando deles, falando, vocês, imagina, vocês são fracos, vocês não vão conseguir construir esse muro. Ou seja, eles foram, e eles toda vez, eles iam perturbar Neemias para que Neemias viesse falar com eles. E Neemias duramente sempre falava: eu estou numa grande obra que eu não posso parar. A gente tem que prestar muita atenção quem a gente está ouvindo, porque às vezes a gente está ouvindo pessoas que elas verdadeiramente não querem o bem da gente, ou são pessoas que também não têm o bem na vida delas, então elas não têm a visão do que é o bom, então elas vão lançar palavras negativas na sua. Então a gente tem que saber bem com quem vai falar, prestar muito atenção e sempre tomar como primeira palavra da nossa vida a palavra de Deus. Porque se Deus falou que sim, não tem um ser humano que vai falar que não. Se Deus falou que você é o que você é, ninguém pode falar o contrário. Então a gente tem que você pegar isso. Isso parece até ser bobo. Você vai ler na Bíblia e lê, é assim que Deus fala. Às vezes nós lemos as palavras na Bíblia, que legal, é isso. Mas a gente não toma posse da palavra. E hoje, principalmente nessa época agora, se a gente for pensar agora nessa época de pandemia, que está todo mundo trancado dentro de casa, imagina as famílias que não têm os relacionamentos bons, como que deve estar a situação dentro de casa, o desespero que deve dar, que deve estar. Então, a gente precisa ser luz. E se Deus vê que você está num lugar que você não aguenta, porque assim, tem pessoas que por mais que Deus quer mudar a vida delas, elas não querem mudar. Isso é fato, elas não querem. Elas não vão ser moldadas, porque o coração delas não é para moldar. Porque tem coração que é como o coração de Faraó na Bíblia. Deus, todas as vezes que ele mandava Moisés aí, mandava uma praga, era mais uma chance que Faraó estava tendo de amolecer o coração e perceber, poxa vida, verdadeiramente o Deus de Moisés é Deus, eu estou aqui fazendo coisa errada, eu estou penalizando o povo, vou deixar o povo ir, vou fazer como Deus está mandando. Mas não, todas as vezes, por pior que a praga fosse, o coração de Faraó parece que se endurecia ainda mais. Só que se você conhece a história, que está lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, está lá no livro de Êxodo, o Faraó, ele acabou no mar, morto, porque Deus abriu o mar para Moisés e o povo passar, e quando ele foi perseguir o povo, ele morreu. Então, ele e toda a tropa dele. Então, tem gente que não vai. Então, você não é culpado porque o outro te agride e não muda, você tenta, mas o outro não quer mudar. Pode ser a pessoa da sua família, pode ser a pessoa da sua casa, a pessoa mais próxima a ti. O seu papel é sempre entregar a palavra de Deus, falar aquilo que Deus entregou, orar para essa pessoa, e o seu papel maior é não deixar com que as palavras negativas, porque a Bíblia fala, tem várias passagens no livro de Provérbios sobre a língua, porque a língua, ela mata as pessoas. Então, uma palavra que você lançou hoje e que essa palavra que você foi mal dada, essa palavra foi mal dada, ela pode matar o próximo. Ou seja, o outro recebe aquilo e a vida dele pode estagnar. Tem gente que de criança recebeu a palavra, você não vai ser nada na vida, que aquilo entrou tão forte no coração que a pessoa realmente não se tornou nada na vida. Mas não porque ela não tinha capacidade, não porque Deus não iria abençoar, porque ela assumiu aquela palavra e ela começou a tocar a vida dela daquele jeito. Aí pode ser que lá na frente ela desperta, imagina o tanto de tempo que a pessoa perdeu até descobrir que, poxa vida, me falaram que eu não ia ser nada na vida, mas olha, se eu soubesse que Deus tinha tudo isso para mim e que eu fosse tudo isso que Deus está falando, eu teria alcançado alguma coisa. Então a gente tem que ter muito firme isso no coração.
que a melhor palavra para a nossa vida vem de Deus, e que a gente tem que sempre, sim, fazer bem para o próximo, não importa se ele fizer o mal para nós. E se a grande dificuldade nossa é perdoar, e a gente sempre tem que orar e pedir para Deus, para ele nos dar esse coração para perdoar o próximo, porque todas as vezes que eu perdoo alguém, não é que eu estou fazendo o bem direto à pessoa. Quando eu perdoo, às vezes tem pessoas que você vai perdoar que você não vai ter nenhum contato para chegar para ela e falar assim, olha, perdão, vou dar um exemplo, uma pessoa que morreu, que te fez, assim, que te fez muita maldade, e aí ela morreu sem você ter tempo de pedir perdão. Tem gente que mesmo que a pessoa morreu, ela fica presa àquele ódio, àquela amargura que a pessoa fez o mal para ela. Então, enquanto ela não pedir perdão, não liberar o perdão para essa pessoa, independente se ela está viva ou morta, ela vai ficar com aquele peso no coração e a vida dela fica travada. Porque o que a pessoa, quando ela nos fere e a gente começa a remoer aquilo, a nossa vida fica travada, não é a vida da pessoa que nos feriu. Porque às vezes a pessoa que bateu e feriu, ela nem lembra o mal que ela fez quando ela falou alguma coisa ou quando ela fez alguma coisa contra você. Às vezes ela nem lembra, às vezes vai lembrar no momento que já, vamos dizer, é tarde demais, que já foi feito. Mas o importante é você liberar e limpar o seu coração. Por que eu tô falando tudo isso? Tudo isso? Porque eu tô aqui, boa tarde, pessoal aí do Escolhi Evangelizar, estão falando boa tarde ali. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque se eu não libero esse perdão, a minha vida fica travada por conta de uma pessoa que me fez mal e eu não alcanço aquilo que Deus tem preparado para mim. E para eu servir pessoas, independente se vai ser missionário, se vai sair no campo missionário, servir pessoas que você mal conhece, no sentido que, assim, pessoas que você nunca viu de uma outra nação, independente se vai servir na sua cidade ou se vai servir dentro da sua casa ou na sua vizinhança. Se eu não consigo liberar tudo aquilo que está guardado dentro de mim, todas as crenças que não são verdade, tudo aquilo que me falaram que não foi Deus que falou, se eu não conseguir limpar e liberar tudo isso que está dentro do meu coração, eu não consigo. Quando me encontro com uma pessoa, eu posso encontrar, porque veja bem, quando você vai fazer um trabalho, que seja voluntário ou que seja qualquer outro tipo de trabalho, você vai encontrar pessoas que vão ter a mesma atitude, pessoas com coração duro, pessoas que vão te maltratar. Isso é a vida, a gente sempre vai encontrar. E se a gente não libera aquele perdão e não limpa essas coisas que a gente vai recebendo, essas cargas que nós vamos recebendo na vida, nós não conseguimos lidar com as outras pessoas. E nossa tendência é a gente se travar, ou seja, como, sabe o animalzinho que apanhou? Quando ele vê uma pessoa que vai tentar fazer carinho nele, ele se encolhe. Por quê? Porque ele acha que a pessoa vai bater. Então, todas as vezes, aí vai ter ou essa reação de se encolher e de fugir, ou vai ter reação de agir, né? Ou seja, de ir para cima e machucar. Então, a gente tem que pensar muito isso, porque assim, a Bíblia sempre nos orienta como a gente deve proceder. E se a gente começar a meditar mais a palavra, entender o que o Espírito Santo quer, a maneira do que ele quer que a gente se comporte, a gente vai ter uma vida plena, uma vida abençoada, porque não tem nada melhor do que ser abençoado espiritualmente primeiro, porque as outras coisas são consequências quando eu sou abençoado espiritualmente, quando eu tenho paz de espírito, porque eu não vou depender de circunstância, eu posso estar vivendo o pior dos piores, mas eu não vou depender da circunstância para ter alegria, para ser feliz, para ter a alma curada. Então, a gente tem que estar ligado nisso daí. E se a gente fizer assim, a gente com certeza consegue fazer missões, consegue fazer qualquer tipo de obra, consegue andar, fazer com que a nossa vida funcione, com que a nossa vida seja um espelho, porque também Deus, ele conta com a nossa vida para ser um espelho, um exemplo para as outras pessoas. Então, isso é importante também, né? Porque assim, a gente precisa ser o exemplo, a gente precisa ter um modelo, porque a gente pode falar, porque a gente fala de Deus, tem pessoas que não conhecem a Deus, que mal e não acreditam em Deus, mas quando elas veem o que Deus faz na tua vida, através do seu comportamento, através do seu convívio com a sua família, através de tudo, todas essas coisas que Deus faz na sua vida, as pessoas sim começam a reconhecer que verdadeiramente, olha, essa pessoa é diferente, tem alguma coisa diferente, então ela fala muito de Deus, ela tem fé, então pode ser que realmente, né, Deus tem feito coisas na vida dela. Então, esse é o nosso papel. Então, importante, para a gente terminar, marca isso, guarda isso no seu coração, que Deus, você tem um valor inestimável para Deus, e que as pessoas vão querer te ferir,
às vezes porque não porque elas querem, mas assim, involuntariamente, porque a gente é pecador e o inimigo também, ele trabalha na vida das pessoas, então vão te ferir. Mas você tem que aprender a como lidar com isso. Então, através da Bíblia, eu vou descobrir como Deus espera que eu me comporte, como eu seja, né, como eu seja o espelho de Cristo, né, como a Bíblia fala, a gente tem que, né, as pessoas têm que reconhecer Cristo na gente. E se a gente tem dificuldade com isso, a gente sempre tem que buscar ajuda com pessoas habilitadas e capacitadas para nos ajudar dentro da palavra de Deus, né, e dentro daquilo que a gente necessitar, porque nós somos seres humanos, nós somos criados para ter relacionamento e não ter relacionamento quebrado. Foi por isso que foi isso que o pecado destruiu os relacionamentos, e Deus mandou Jesus para restaurar os relacionamentos primeiro com ele e depois o relacionamento entre nós. É lógico que a gente não vai ser perfeito aqui na terra, que tudo vai ser perfeito lá no céu, mas a gente já tem que começar a fazer o trabalho por aqui. Amém? Então, essa palavra que eu queria dividir, essa meditação, queria dividir com vocês. Desculpa qualquer coisa, eu não sou especialista em psicologia para falar essas dores da alma e tudo mais, mas eu estou falando dentro da palavra de Deus. E assim, vocês podem buscar mais informações, mais palavras, ler com pessoas que realmente podem te orientar um pouco mais. Mas assim, a base, o cerne da mensagem é essa e ela não muda. Então, a gente sempre há uma saída, e a gente estando com a alma curada, a gente consegue ajudar o outro a se curar na alma e consegue abençoar e não amaldiçoar o próximo. Amém? Então, eu fico por aqui lembrando a vocês, assim, fica ligado aí no canal, deixa acionado o sininho, porque eu estou fazendo esses testes de horários. Então, por exemplo, às vezes você vai entrar num dia, por exemplo, você entra amanhã esse horário e eu faço de manhã. Não será amanhã, mas assim, pode ser que eu ainda estou em fase de teste, essa questão dos horários que eu vou lançar as mensagens de Deus. Então, fica ligado com o sininho aí, deixa ativado, porque aí você recebe a notificação de quando vai ver um vídeo. E vamos que vamos, né? Contando aí com Jesus, porque com Jesus vai tudo bem, independente das circunstâncias, tem que ter isso no coração. E estamos aí. Graça e paz a todos. Muito obrigada para quem chegou até agora. Fique com o Senhor Jesus Cristo e até amanhã, em nome de Jesus, permitindo Deus, a gente está aqui. Amém?